Sessão prática. A situação no grupo doutrinário apresentava anormalidades significativas. Desentendiam seus companheiros entre si, olvidando obrigações respeitáveis, confiavam-se a críticas acerbas, acentuavam-se hostilidades mal disfarçadas de cisânia, orientadas pela incompreensão. Ninguém se lembrava daquele humilde e divino servidor que lavara os pés dos próprios companheiros. Cada aprendiz da comunidade chamava a si a posição de comando e o direito de julgar asperamente. Debalde, os mentores espirituais da casa convidavam à ponderação e ao entendimento recíproco. Os operários descuidados recebiam-lhes as palavras, sem maior atenção pelas advertências educativas. É que Cláudio e Elias, os dois abnegados diretores invisíveis do agrupamento, não se inclinavam a exortações contundentes. Entre os desencarnados de nobre estirpe, há também fidalguia, cavalheirismo e gentileza, e na opinião deles, não deviam tratar os irmãos de trabalho como se fossem crianças inconscientes. Certa noite, em que as vibrações antagônicas se fizeram mais fortes, anulando os melhores esforços no campo da espiritualidade edificante, Elias dirigiu-se a Cláudio, sugerindo esperançoso: creio de grande eficácia a visita de alguns sofredores ao núcleo de nossos amigos encarnados. Poderiam assim observar de perto os efeitos escuros da vaidade e da disciplina. Amanhã teremos sessão prática, de há muito tempo esperada, e admito a oportunidade de semelhante lição. Excelente medida, exclamou o colega satisfeito. Não seria razoável recordar obrigações comuns, de modo direto, a cooperadores nossos que estudavam o Evangelho todos os dias? Afinal de contas, não obstante mergulhados na carne, possuem tantos deveres para com Jesus quanto nós. E se já receberam inúmeras oportunidades, inúmeras mensagens sobre as necessidades de ordem e concurso fraterno, como insistir com eles no serviço a fazer? O alvitre é, portanto, providencial. Traremos à reunião alguns infelizes desviados da reta conduta. Observando-lhe os padecimentos, é provável que sintam a lição, com segurança, tornando aos rumos legítimos. Com efeito, na noite imediata, duas entidades perturbadoras foram trazidas à sessão. Mais de 30 frequentadores passaram a ouvir a palestra dolorosa. O doutrinador Silvério Matoso fazia paciente esforço para acalmar os desventurados que choravam copiosamente, ruidosamente, através das organizações mediúnicas. Desgraçado de mim, comentavam deles. Sou um réprobo, amaldiçoado de todos, onde o meu equilíbrio, perdi tudo, não tenho recursos para locomoção, quanto antigamente. Vivo no seio de tempestades, sem bonança. Enquanto as lágrimas lhe corriam copiosas na face, clamava o outro: que será de mim, relegado às trevas? Para onde se foram os miseráveis que me ataram ao poste do martírio? Malditos sejam! Acostumado à doutrinação, Matoso dizia fraternalmente: meus amigos, abstende-vos da desesperação e da revolta. Confiemos no divino poder. Inspirado diretamente por Elias, o benfeitor espiritual que se esforçava intensamente por gravar a lição da hora, prosseguia enérgico:
Viveis presentemente as realidades da alma. Notaste agora que o relaxamento interior no mundo ocasiona grandes males. Desditosos todos aqueles que conhecem o bem e o não praticam. Desventurosos os rebeldes, os hipócritas e os indiferentes, porque a morte do corpo revela a verdade pura e as almas transviadas não encontram senão abismos e trevas, lágrimas e tormentos. Jesus, porém, é a fonte inesgotável das bênçãos de coração renovado. Tende calma e esperança. Sou, todavia, um infame, soluçava um deles. Repetidamente escutei palavras de fé santificante e do bem salvador, mas nunca cedi a ninguém. Quis viver as minhas fraquezas, alimentá-las e defendê-las com todas as forças. Nunca ponderei intimamente quanto às realidades eternas. Ao alcance do meu coração fluíam ensinamentos e socorro de toda sorte. Fui muita vez convidada ao Evangelho do Cristo. Entretanto, zombei de todas as oportunidades de renovação espiritual. Considerava meus melhores amigos do capítulo da religião tão egoístas e mentirosos quanto eu mesmo. Agora, quantas lágrimas devo chorar, eu que desprezei a paz divina e referi as vibrações infernais. E eu, exclamava o mais revoltoso, poderá haver treva mais densa que as minhas? Haverá dor maior que esta a devastar-me? Sinto-me desequilibrado, sem direção. Um náufrago perdido no abismo é mais feliz que eu. Odeio-me quadro de terror. Experimento fogo e gelo ao mesmo tempo. Podereis acaso compreender-me? A mim que penetrei o vale fundo de desgraças. Matoso, porém, orientado espiritualmente por Elias, interferiu solícito. Ouvidai, meus irmãos, as algemas da vida material e ligai-vos ao Senhor pelo coração. É indispensável extirpar a raiz dos enganos adquiridos na terra. A vida não se resume a expressões físicas. A fantasia corporal é vibração de eternidade, da divina eternidade. Acalmai os sentimentos. Acalmai os sentimentos em desequilíbrio para recolherdes a dádiva dos conhecimentos superiores. Esquecei o mal, tornai ao caminho reto, atravessai agora a zona escura das consequências do erro. É necessário renovar as próprias forças, a fim de reacenderes a lâmpada da fé. Assim, Matoso devagarinho convenceu as pobres almas desiludidas e desesperadas. Exaltou a necessidade de disciplina com a desistência do egoísmo e da vaidade, azorrogando os maus costumes e os vícios vulgares. Em determinado momento, quando terminou a longa palestra, ambos os comunicantes se revelaram diferentes. Despediram-se, revestidos de coragem, esperança e bom ânimo. A assembleia de ouvintes encarnados mantinham-se sob forte impressão, e entre os invisíveis, Elias e Cláudio aguardavam ansioso a colheita do ensinamento. Teriam os circunstantes compreendido que as lições se destinavam a eles mesmos, que ainda se encontravam na carne com sublimes oportunidades em mão? Guardariam as experiências ouvidas? Ponderariam sobre as lutas que aguardam, as rixas e imprevidências, além de tudo? Modificariam as diretrizes? Ambos os orientadores, benevolentes e sábios, esperavam a manifestação dos amigos por identificarem
o de ficar em um aproveitamento havido, quando a senhora Costa quebrou o silêncio, murmurando: Viram vocês quanta dureza? E quanto intransigência? Comentou o velho Silva Torres. Pregam eles numerosas peças neste mundo para chorarem no outro. E nós, os médios, acrescentou Dona Sigismunda Fernandes, devemos suportar semelhantes espíritos como se fosse caixa de bancada? Esses infelizes não chegaram a ser identificados, observou Adalberto Lima, um dos companheiros mais entusiastas do grupo. E foi pena. Pareciam muito cultos e, sobremaneira, versando em matéria religiosa. Notei, porém, aduziu outro confrade, que se não for a palavra convincente de Matoso, teríamos sofrido um desastre. Tenho a ideia de que tratamos com entidades não somente sofredoras, mas igualmente perversas. E o próprio doutrinador da casa, que recebia da inspiração brilhante de Elias, partilhando a conversação, afiançou contente. Em suma, estou satisfeito. Guardo a convicção de que esses desventurados integram uma falange perturbadora que me perseguem lá. Elias e Cláudio, invisíveis ao raio de observação comum, entreolhavam-se com indizível desapontamento. Os companheiros encarnados mantinham-se prontos para o comentário cintilante e vivo. Qualificavam as comunicantes, queixavam-se dos sacrifícios a que eram obrigados por semelhantes visitas. Reclamavam-lhes as fichas, situavam-nos entre os verdugos da vida privada. Todavia, não houve um só que entendesse a lição legítima da noite, nela reconhecendo uma advertência do alto para reajustamento do roteiro enquanto era tempo. Ninguém percebeu que, doutrinando o espírito, o grupo estava sendo igualmente doutrinado. É isso, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs, esse entendimento dessa passagem, desse conto maravilhoso do Irmão Xês, onde mostra pra gente o quanto precisamos estudar, mas praticar. O quanto nós falamos uma coisa e agimos outra. E aí faz-me lembrar o sepulcro caiado que o mestre falou, que por fora, branco, limpo e por dentro podridão. Vamos aproveitar a oportunidade enquanto estamos encarnados, para que possamos, ao desencarnar, estarmos melhores, aproveitar melhor. Temos que fazer isso, é importante fazermos isso. Então essa foi a lição de hoje. Que a paz de Deus esteja com todos.